paz do Senhor Jesus. Quero saudar as irmãs da Primeira Igreja Batista em Osasco, a minha querida irmã Selma. É um prazer estar com vocês neste momento, é uma alegria. Recebi esse convite da irmã Selma para preparar esse estudo para vocês e estou aqui muito feliz por isso. A Selma foi nossa ovelha no primeiro ministério, Selma, José, a Juliana, a Raquel. Então é uma família muito amada. Eu tenho esse carinho aqui no meu coração. Toda a nossa família tem um carinho especial pela família da Selma. E eu estou aqui muito feliz por poder contribuir e que Deus esteja assim abençoando cada uma de vocês, nos abençoando neste momento, que a palavra do Senhor venha falar ao seu coração. E gostaria de me apresentar. Meu nome é Noédia Moura de Souza Leão. Eu sou pastora auxiliar aqui na Primeira Igreja Batista em Rondonópolis. O pastor presidente é o meu esposo, pastor Clóvis. Trabalhamos há 30 anos no Ministério Pastoral. Vamos fazer aqui neste ministério 21 anos. Em julho faremos 21 anos. E há 5 anos fui ordenada pastora pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e estamos trabalhando com as mulheres aqui. Já trabalhávamos antes, continuamos trabalhando, mas um ministério mais presente, um ministério que age mais, um ministério que faz mais, um ministério que serve mais ao Senhor com as mulheres aqui. São mulheres atuantes, são mulheres consagradas, mulheres que gostam de servir ao Senhor. E para mim é uma alegria trabalhar com elas. Também temos o nosso filho, pastor André, também ordenado pela Ordem dos Pastores. Ele é pastor também aqui conosco, pastor dos jovens, pastor do Ministério de Louvor. E nós trabalhamos há anos servindo ao Senhor, servindo à igreja, servindo ao reino. Temos o nosso filho Ariel, também trabalha no Ministério de Louvor. Graças a Deus, nossa família é bem atuante no ministério. Graças a Deus. Tenho também a minha mãe que mora comigo há 2 anos e ela também faz parte do Ministério de Mulheres aqui da nossa igreja. Então é uma alegria estar com vocês. Sou formada em psicologia, me formei primeiro em música e hoje trabalho mais com a psicologia em segundo lugar e com a igreja em primeiro lugar, a Igreja do Senhor Jesus. Então é uma alegria estar com vocês, é um prazer muito grande trabalhar servindo ao Senhor em todas as áreas e aqui servindo a vocês. E muito obrigada pelo convite, irmã Selma, muito obrigada às irmãs. Eu gostaria de chamar você para falar com Deus. Abaixe sua cabeça aí onde você está, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos nesta manhã tão gostosa na tua presença, te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Te louvamos, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E te pedimos, meu Pai maravilhoso, que o Senhor venha falar aos nossos corações através deste estudo, que seja para a honra e glória do teu nome e para o auxílio espiritual de cada uma. Muito obrigada, Senhor. Eu te louvo, te agradeço e te peço todas as bênçãos com perdão dos meus pecados em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Aqui eu costumo chamar as mulheres do Ministério de Mulheres de meninas lindas de Jesus. E vocês não são diferentes, não. Vocês também são meninas lindas de Jesus. Eu quero chamar você, menina linda de Jesus, a fechar os seus olhos aí onde você está e lembrar de algum momento na sua vida em que você passou por uma dificuldade muito grande e não sabia como resolver, não encontrava uma solução. Feche os seus olhos, comece a pensar, comece a lembrar
De repente você vai lembrar de uma situação, ou de duas, ou até mais situações em que você passou por uma dificuldade muito grande e não sabia como fazer. Lembrou? Então agora pode abrir os seus olhos. E eu quero trazer à sua mente. Naquele momento, provavelmente você se perguntou assim: e agora? O que fazer? Não é verdade? Eu também já passei momentos assim e me perguntei e questionei: e agora? O que fazer? E é sobre este tema que eu gostaria de pensar um pouquinho com você. Nós estamos vivendo um momento difícil agora, não é verdade? Estamos experimentando algo que jamais imaginamos que fôssemos experimentar nesta época, neste momento. A pandemia, o coronavírus, o distanciamento social, o confinamento no lar, as questões financeiras, tantas coisas nos preocupam hoje, não é verdade? Mas são situações que nós podemos enfrentar, sim. Podemos enfrentar porque nós temos um Deus maravilhoso. Por mais que elas sejam antagônicas, por mais que elas sejam contrárias, por mais que elas venham de frente com tudo aquilo que nós esperamos de melhor, que é para a nossa vida, a vida da nossa família, a vida da nossa igreja, o nosso trabalho, que fez com que tudo isso mudasse a sua rotina, o cotidiano. Mas nós podemos sim perguntar e ter boa resposta. E agora, o que fazer? O que fazer com toda essa situação? O que fazer com tudo isso que nós estamos vivendo? Nós temos algumas respostas. Algumas respostas simples, né? Primeira, obedecer às autoridades. Segundo, cuidar da nossa saúde, nos protegendo ao sairmos de casa, nos protegendo dentro de casa, obedecendo essas autoridades, as orientações. Terceiro, cuidar da nossa saúde espiritual e emocional. Isso é muito importante, a saúde espiritual e a saúde emocional. A saúde espiritual, porque nós vemos lá em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quarto, descansar em Deus. Quanto ao futuro, quanto a tudo que virá, nós não sabemos, mas precisamos descansar. Lá em 2 Pedro, na Epístola de Pedro, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, descansar no Senhor. Nós não sabemos como ficará a situação econômica do nosso país, mas temos certeza que o Senhor há de restabelecer todas as coisas. Trabalhos, cultos nos tempos que estamos com saudades, o nosso ir e vir, o nosso fazer diário. Nós precisamos saber esperar em Deus e deixar o futuro nas mãos do Senhor. Salmos 41 diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. No versículo 2 ele diz: tirou-me de uma cova de destruição, tirou-me de um charco de lodo e firmou os meus pés numa rocha. Nossa rocha, Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso. E no versículo 3 ele diz: colocou em meus lábios um novo cântico, um hino ao nosso Deus. E muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia, glória a Deus. É uma oportunidade que nós temos de testemunhar do Senhor, sabendo esperar com paciência, assim como o salmista.
ele estava num momento difícil, ele diz aqui, tirou-me de uma cova de destruição, de um charco de lodo. E é assim que muitos de nós estão, principalmente aqueles que estão contaminados com o coronavírus, não têm uma esperança em Deus. Nós somos um meio de chegarmos a eles com esta palavra de esperança, esta palavra de Deus que conforta, consola. E quanto ao futuro, nos dá segurança. Só esta palavra. Um futuro presente? Sim, porque podemos esperar agora. Que amanhã, que está tão próximo, por isso digo um futuro bem presente. Mas também podemos esperar naquele futuro, onde lá na glória estaremos com Deus. Então esta palavra que nós temos de segurança, nós podemos passar para aqueles que não têm. Então, e agora, o que fazer? O que fazer? Assim pensando, eu gostaria de compartilhar brevemente sobre 3 pessoas, 3 personagens bíblicos, que nos ensinam muito através de momentos específicos que eles passaram em suas vidas, porque são personagens que nós podemos nos aprofundar muito na vida deles, porém nós vamos falar superficialmente, algo breve, de um momento só que eles passaram. O primeiro personagem, ou a primeira, é Sara. Gostaria de falar um pouquinho sobre a ansiedade de Sara. Eu imagino que Sara deve também ter se perguntado muito neste momento que nós vamos tratar. E agora, o que fazer? A ansiedade na psicologia é algo que nós tratamos muito em clínica. Eu trabalho em clínica e chega para nós muitos com ansiedade. E nós temos algo no CID-10 que nós chamamos de transtorno de ansiedade generalizada. É o TAG. Muitos estão assim. E eu fico imaginando que nesse momento que nós estamos vivendo, isso tenha aumentado ainda muito mais na vida das pessoas. Então, a ansiedade, ela é uma reação que o indivíduo apresenta com alguns sintomas de nervoso, de medo, de preocupação, e a própria palavra preocupação já diz, se você dividi-la, pré-ocupação. Você está trazendo uma ocupação lá do futuro para agora, para o presente. Então, preocupação. A ansiedade faz isso e diante de algumas situações que a pessoa vive, ela vai então antecipar os comportamentos, vai sofrer por não saber esperar o momento certo. E quando vivida assim com muita frequência e muita intensidade, ela pode ser considerada uma patologia, exige muitos cuidados, exige tratamento, às vezes só clínico, psicológico, às vezes psiquiátrico, então um trabalho conjunto dos profissionais para auxiliar a pessoa. Então nós vamos aprender um pouquinho com Sara sobre a ansiedade de Sara. Olha só, a ansiedade de Sara provocou muitas situações desagradáveis. Primeiro, relacionamento entre ela e sua serva, relacionamento entre ela e seu esposo, Abraão. Depois, e principal, problemas com Deus, de desobediência. A palavra de Deus não nos ensina a desobediência, ao contrário, nos ensina a sermos obedientes a Deus, obedientes à sua palavra, aos seus mandamentos. E Sara quis dar uma mãozinha. Eu creio que você conhece a história de Sara, os 3 que nós falaremos aqui você conhece, então nós falaremos bem breve. Lá em Gênesis 15, Deus fez promessas a Abraão, não é verdade? E ali ele estava prometendo o herdeiro que ia ser gerado por ele e por Sara, em Gênesis 15, 4. Lá em Gênesis 16, 2, Sara não soube esperar e ofereceu a sua serva Agar a Abraão. E Agar, quando soube que estava grávida, começou então a desprezar a sua senhora Sara. Isso lá em Gênesis 16, 4.
Sara humilhou tanto a Agar que ela fugiu. Versículo 6. Deus mandou que ela retornasse. Encontrou Agar lá no deserto e disse: Agar, volta para sua serva e seja submissa a ela. Assim, então ela voltou e ela teve Ismael. Depois que ela teve Ismael, no capítulo 21, 1 e 2, nós vamos ver o nascimento de Isaac. E aí então começa novamente uma questão entre Agar e Sara. Sara e Agar. Sara não queria que Ismael convivesse com Isaac, muito menos que herdasse com ele. Porém, Deus havia feito uma promessa também a Agar de que Ismael seria um povo grande. Lá em Gênesis 21, 12, Deus orienta Abraão a fazer tudo o que Sara estava mandando, que era mandar embora Agar e seu filho Ismael. Então, pela ansiedade de Sara, nós vemos que ela atropelou todas as situações, ela fez tudo errado, cometeu os erros. Somos todas humanas, mulheres pecadoras, mas somos mulheres de Deus. E eu fico pensando junto com você, quantas vezes nós também não atropelamos a vontade de Deus em nossas vidas, tentamos dar uma ajudinha e acabamos errando. Então, com Sara, nós aprendemos que não compensa deixarmos que a ansiedade controle a nossa vida, mas pelo contrário, nós controlarmos a ansiedade na nossa vida. Talvez você esteja vivendo um momento de ansiedade hoje, tirando esse momento que todos nós estamos sofrendo, que é algo coletivo, algo para todos, mas talvez você também esteja vivendo um momento de ansiedade na sua vida. Então eu quero que você e eu, neste momento, possamos aprender com Sara. Não compensa colocarmos as nossas vontades ou o nosso desejo adiante e então atropelarmos a vontade de Deus. Mas sim sermos mulheres sábias e sabermos aguardar no Senhor. Deus prometeu, vamos esperar. Sara não conseguiu esperar e dali saíram 2 povos, mas a promessa era somente para Isaac. Deus havia feito esta promessa somente para o filho de Abraão e Sara. Então, nós podemos muito em nossa vida cuidar de tudo aquilo que Deus nos promete, porque Deus é fiel, Ele vai cumprir. Saber esperar. Você tem uma promessa em sua vida? Aguarde. Se ainda não chegou, ela vai chegar, porque Deus é fiel. O segundo é Elias. O medo de Elias. 1 Reis 19, de 1 a 18. No versículo 3 nós vemos o medo de Elias. No versículo 4 nós vemos que ele pediu a morte. E no versículo 9 vemos que ele fugiu para uma caverna. Creio que Elias também falou: e agora, o que fazer? Com certeza ele perguntou isso. Elias já havia tido provas da presença de Deus na sua vida, já havia tido provas do quanto Deus usava. No capítulo 18, nós vemos então como ele enfrenta os profetas de Baal, a vitória de Deus sobre os profetas de Baal, a manifestação do fogo que Deus enviou do céu e consumiu o sacrifício, versículos 36 a 40 de Gênesis 18. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o medo nos paralisa. O medo faz com que a gente fuja. Tudo isso que aconteceu com Elias, o medo faz com que a gente desanime. Nós temos que ter muito cuidado e sabermos estar atentas como mulheres de Deus para enfrentarmos os medos, para enfrentarmos aqueles momentos que querem nos paralisar, que querem fazer com que a gente fuja da situação e não a enfrentemos e que querem nos desanimar. Você está enfrentando uma situação assim, de medo, de querer fugir, até mesmo de querer morrer? Quantas pessoas nós recebemos em clínica, em consultório,
desejando a morte por não saberem resolver os seus problemas. Nós temos um Deus Todo-Poderoso que supre sempre as faltas que nós temos, físicas, materiais. Ele está sempre presente. Ele demonstrou isso a Elias. Você está enfrentando um momento assim, uma situação de desânimo, uma situação de medo? Não deixe o medo paralisar você, mas enfrente em nome de Jesus. Nós temos, mais uma vez, cito este medo coletivo, o coronavírus. Mas nós temos um Deus que é poderoso para nos ajudar a enfrentar este momento difícil em nossas vidas. Todo mundo está sofrendo com este medo coletivo, mas o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Ele é soberano. E muitas vezes a gente pode parar agora aqui e pensar um pouquinho na situação de Sara, na situação de Elias. Nós vemos que sempre há condições de remediarmos situações onde nós erramos, mas tem situações que não tem como remediar, não tem solução, e nós temos sempre que pedir o socorro de Deus, e é Ele que vem nos ajudar a consertar. Então, antes que aconteça qualquer coisa que depois não tenha como remediar, temos que combater a ansiedade, temos que combater o medo. Amém? Eu quero dizer para você, não se sinta inferior quando você tiver medo de enfrentar uma situação. Talvez você queira fugir para uma caverna, assim como Elias fugiu, ou seja, ficar lá no seu quarto, não ver ninguém. Não se sinta inferior por isso. Todo ser humano, em determinado momento de sua vida, pode ter uma situação de medo, de terror, de temor tão grande que o faça querer se esconder ou fugir e não enfrentar a situação. Nós somos iguais, somos seres humanos, nós necessitamos do socorro de Deus. Então, se você está passando alguma situação assim, ou já passou, não se sinta inferior. Saiba que Deus sim está com você. Eu quero dizer algo. Quando Elias obedeceu a Deus, tudo correu bem. Tudo foi debaixo da orientação de Deus. Quando nós obedecemos a Deus e andamos nos seus caminhos, a consequência disso é nos levar para um lugar de segurança, um lugar de paz, um lugar de conforto e agirmos tranquilas. Então, quando você estiver numa situação de medo, coloque diante de Deus e obedeça as orientações de Deus. Obedeça, porque sim, aí você terá a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7 diz assim: e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E é isso que nós queremos, essa paz que excede todo entendimento, guardando os nossos corações. E é isso que eu desejo para você. Se algo estiver fazendo você fugir, se esconder, Deus te diz hoje, como disse Elias, em 1 Reis 19, 5b, levante-se e coma. Oh, glória a Deus, levante-se. Ele quer dizer aqui, isso está em 1 Reis 19, 5b e 7b, levante-se e coma. Isso quer dizer, recobre o seu ânimo, não se desanime. Foi algo sobrenatural para Elias, o anjo havia preparado a alimentação dele. Deus é este Deus que prepara tudo sobrenaturalmente para nós. Nós não precisamos querer auxiliar, como Sara quis fazer da parte dela, não deu certo. Nós não precisamos querer fugir e nos paralisar, porque Deus está conosco. Ele diz para você hoje, se você está desanimada, levante-se, coma, recobre o seu ânimo. Então ele diz para mim e para você, levante-se, quer dizer, haja,
Não fique aí paralisada, não fique no seu quarto escondida, não fique na sua casa fugindo. Não, levante-se. Ele diz para você e para mim. Lá em 1 Reis 19:9, quando ele estava na caverna, Deus diz para ele, verso 11, Deus diz: saia daí e fique diante do Senhor. Saia de onde você está. Deus está dizendo para mim e para você. Saia da sua caverna, saia do seu quarto, saia da sua casa, comece a obedecer ao Senhor. Ele diz: fique diante do Senhor, não se esconda. Ouça o Senhor. Quando Elias ficou diante do Senhor, ele ouviu a voz de Deus e ele pôde assim obedecer. O Senhor hoje está instruindo você. Saia e fique diante do Senhor. Ele está instruindo a cada uma de nós como agir. 1 Reis 19:15, mais uma palavra que Deus disse a Elias e é para mim e para você hoje. Vá, volte o seu caminho para o deserto. Ele está dizendo para você: vá, filha, vá. Olhe, ele está impulsionando você a realizar, a fazer aquilo que você precisa fazer. Oh, nós temos um Deus que está conosco sempre. E Ele nos diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor então diz a você e a mim nesta manhã: levante-se, saia daí e vá. Oh, glória a Deus, aleluia! Então já temos aqui muitas respostas para o nosso questionamento. E agora, o que fazer? Deus diz: levante-se, saia daí e vá. Glória a Deus, aleluia. Tome essa palavra nesta manhã para a sua vida e renove as suas forças no Senhor com ela. Oh, aleluia. Efésios 6 diz que nós podemos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Talvez você vá ouvir esta mensagem à noite ou à tarde. Então é isso que o Senhor está dizendo para você nesta noite, se você estiver ouvindo à noite. Oh, aleluia, glória a Deus. A terceira e última pessoa é Ana. Eu quero falar sobre a angústia de Ana. Nós já falamos sobre a ansiedade de Sara, o medo de Elias e agora a angústia de Ana. 1 Samuel 1:9-18. No versículo 10, Ana ora com amargura de alma. No versículo 11, ela faz um voto lá. 1 Samuel 1:9-18. Vamos ler o versículo 11 e aprendermos com Ana? Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Meu Deus, que voto maravilhoso e que fé, minhas irmãs! Olha só, talvez neste grupo, não sei, tenha alguma mulher tão desejosa de engravidar, de ter um filho. É a experiência de Ana, ela não podia gerar e ela então faz este voto desafiador. Que fé, minhas irmãs! Como Ana nos ensina, e ela pede não só um filho, mas ela pede um filho homem. Olha só, ela especifica, ela fala do seu desejo, ela fala da sua vontade. Quero te fazer uma pergunta. Qual a diferença entre Ana, Sara e Elias? Qual a diferença? Talvez, como Sara, como Elias, Ana também se perguntou: e agora, o que fazer? Olha só, na sua angústia,
assim, na angústia que Ana estava, ela foi orar, ela foi falar com Deus, ela entregou a sua angústia, o seu desejo ao Senhor e ela recebeu a bênção. Olha só, o seu filho foi o profeta Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Que mulher de fé, que mulher corajosa, que mulher desafiadora. A sua oração foi uma oração de coragem, de fé, de desafio diante de Deus. E Deus a honrou. Deus quer honrar você, mulher que está me ouvindo hoje, mulher de Deus. Deus quer te honrar. Vamos tomar a experiência de Ana, diferente de Sara e Elias. Com certeza ela perguntou, e agora o que fazer? E ela mesma respondeu com uma vida de oração, uma vida de fé. Esta é a diferença entre Sara e Elias. Existe um livro que chama A Oração de Ana, a oração que mudou a história de Israel, de Dong-Yun Lam. A sua oração pode mudar a sua história, a história da sua família, a história da sua igreja, a história da sua cidade. A sua oração, com certeza, dará um rumo diferente à sua história. Com certeza a nossa oração como mulheres de Deus mudará a história do nosso Brasil neste momento de pandemia. Porque Deus ouve as orações, Deus é este Deus poderoso. Quando nós confiamos assim como Ana, eu quero dizer a você, Deus ouve. Deus ouve, Ele vê o nosso coração cheio de expectativas, de fé, de coragem como Ana. E eu te digo, o Senhor está mostrando esta palavra para encorajar a você a ter fé e confiar nele. Seja o que for que você estiver passando na sua vida pessoal ou neste momento de medo coletivo, de angústia coletiva por conta da pandemia, de incertezas quanto ao futuro. O Senhor ouve. Olha só, Salmos 4, 3b. O Senhor ouvirá quando eu orar. Aleluia. Salmo 37, 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Glória a Deus. Descanse, Ele está dizendo para nós. Jeremias 33:3, invoca-me e te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou em outra tradução, coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor quer ter um momento de intimidade conosco neste período em que nós estamos vivendo confinados em nosso lar, confinadas aqui, de distanciamento social. Ele quer revelar-se a nós, revelar a sua palavra, revelar a sua vontade. Ele quer ter um período de maior intimidade comigo e com você. Ele diz hoje, filha, me busque. Os versículos de Salmo 91, 1 e 2 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, em quem confio. Aleluia, glória a Deus. Naum 1:7 nos diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está protegendo você porque você confia nele. Oh, glória a Deus. Eu quero dizer lá em Isaías 12:2, Romanos 3:5, nós vamos encontrar palavras de renovo para as nossas vidas. Busque a Deus. Já temos a resposta. E agora, o que fazer? Vamos fazer como Ana. Vamos orar. Vamos lançar diante da cruz de Cristo as nossas inseguranças. Vamos lançar aos pés do Senhor Jesus a nossa aflição, a nossa angústia, os nossos medos, as nossas ansiedades.
Quero terminar com o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Glória a Deus, aleluia. Que Deus possa abençoar a sua vida, que esta palavra seja uma palavra de renovo para você, para a sua família, para a sua igreja, que você seja esta mulher como Ana, que ao perguntar, e agora o que fazer? Responde, vou orar. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha nesta manhã um período e neste dia e também à noite seja todo um período na presença do Senhor, te abastecendo, reabastecendo, renovando. E vamos lembrar o que fazer, vamos orar, vamos confiar, vamos aguardar no Senhor, que a resposta vem dele. Seremos novas mulheres, tudo se mudará, não voltará ao normal, mas seremos muito melhores, porque Deus está conosco. Seremos mulheres renovadas na presença do Senhor quando tudo isso passar. Se apegue à palavra de Deus, se apegue com Deus. E ao perguntar agora o que fazer, vamos orar. Não vamos fazer como Sara, nem como Elias, de medo e de ansiedade. Sim, vamos fazer como eles em outros momentos da vida deles, como confiaram em Deus. E vamos nos apegar nesta vida, neste momento da vida de Ana, em que ela orou, entregou o seu desejo nas mãos do Senhor e mudar a nossa história. Mude a sua história, orando e confiando no Senhor. E agora o que fazer? Vamos orar. Deus te abençoe. Um grande abraço para cada uma de vocês. Um grande abraço, minha mana Selma. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.